Irmãos e irmãs, mais um momento de nossa abertura para Deus. Vamos deixar Deus entrar em nós. Internalize Deus. Às vezes, a gente internaliza tanta coisa ruim, não é? E esquece de Deus. Esse é o momento da fé. Liturgia da Palavra, que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro em suas celebrações, sejam elas com o povo ou virtuais. 30 de maio de 2020, sábado, 7ª semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Ascensão e ofício do dia. Antífona da entrada. Os discípulos unidos perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esta é a origem desse texto, desta antífona que eu cantei. Agora a oração do dia. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 16 a 20, de 30 a 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 11, versículos 4º, 5º, 7º, refrão 7º-B. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Vamos repetir? Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Repitamos: ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, os versículos 7 e 13. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo dos livros que deveriam ser escritos. Penso que não deveriam, ou melhor, que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tu segue-me. João 21, versículos de 20 a 25. É impossível, de fato, ignorar o visível contraste entre Pedro e João, o velho pescador extrovertido e quase adolescente tímido. O velho pescador extrovertido e o quase adolescente tímido, que era João. O seguidor cheio de impulsos e o discípulo que ama. Aquele que parece viver seus últimos dias e o jovem que mal experimentou a vida. Dentro do grupo extremamente heterogêneo dos 12, o próprio Pedro tem consciência de suas diferenças. É mesmo possível, assim escrevem alguns estudiosos da história da Igreja, que de início tenha havido alguma polêmica entre os primeiros cristãos acerca do primado de Pedro, levando-se em conta o alto prestígio de que o apóstolo João gozava entre as igrejas do Oriente, ainda que nada disso transpareça no texto do próprio evangelista, cuja humildade o leva a ocultar o próprio nome no disfarce de discípulo amado. Sem dúvida, existe uma clara análise existe uma clara antítese entre Simão Pedro recuperado depois da tríplice negação, e o discípulo que Jesus amava, o que jamais se afastou e permanecera fiel até a cruz do Calvário. Mas a antítese não quer dizer antagonismo, garante André Escrima. É simplesmente um caminho aberto para penetrar nas profundezas e conhecer aquele que se revela. Nesta última cena do quarto evangelho, Simão Pedro se preocupa com o apóstolo João. O que vai ser dele? E a resposta de Jesus mostra claramente a Pedro que esta preocupação é desnecessária, enquanto a tarefa que cabe ao velho pescador é não mais se desviar do mestre. Tu segue-me. O mesmo imperativo pronunciado por Jesus no primeiro encontro com os discípulos é agora repetido na última cena do Evangelho. Segue-me. Conforme está em Mateus, capítulo 4, versículo 19, e o capítulo 1, versículo 17. Os antigos autores espirituais sempre insistiam na sequela Christi, o seguimento de Cristo. Afinal, esta é a verdadeira síntese do cristianismo: seguir Jesus, guardar suas palavras, imitar seus gestos, tornar-se outro Cristo, cristificar-se. Nas palavras de Jesus, amai-vos como eu vos amei.
João 15, versículo 12. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. João 13, versículo 15. Em sua segunda carta, Pedro chamava a atenção dos fiéis exatamente para a importância desse chamado do Senhor. Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. A consciência de nossa vocação será sempre a salvaguarda mais eficiente para nossa fidelidade ao Mestre. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A minha alma te segue de perto. Salmo 63, versículo 9. Agora vamos ao santo do dia. Dia 30 de maio de 2020. Vamos ao santo do dia para que você saiba o que foi feito por aquele ou aquela que representou Cristo aqui na Terra, que fez o que ele mandou. Bem, antes de falar a biografia do santo, quero dizer que essas imagens podem ser divulgadas livremente, porque eu sigo uma determinação de Cristo. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. O vídeo pode ser acessado no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 30 de maio é dia de Santa Joana d'Arc. Joana nasceu na região francesa de Lorena, em 6 de janeiro de 1412. Cresceu no meio rural, piedosa, devota, analfabeta. Assinava seu nome utilizando uma cruz. Aos 13 anos começou a viver experiências místicas. Os pais acharam que estava louca. A França vivia a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Os franceses estavam enfraquecidos com o rei deposto e os ingleses tentando firmar seus exércitos para tomar de vez o trono. Joana, nas suas orações, recebia mensagens que exigiam que ela expulsasse os invasores, reconquistasse a cidade de Orleans e reconduzisse ao trono o rei Carlos VII. O rei só concordou em seguir os conselhos de Joana quando percebeu que ela realmente era um sinal de Deus. Deu-lhe a chefia de seus exércitos. Isso mesmo. Joana d'Arc recebeu do rei o cargo de chefia dos exércitos. Joana vestiu a armadura de aço, empunhou como única arma uma bandeira com a cruz e os nomes de Jesus e Maria nela bordados. Veja bem, vou repetir. Vestiu a armadura de aço e empunhou uma única arma. Como única arma, a bandeira com a cruz e os nomes de Jesus e Maria bordados, chamando os comandantes à luta pela pátria e por Deus. Os franceses sitiados reagiram e venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Carlos VII foi então coroado na Catedral de Reims, como era a tradição na realeza francesa. Quanto a Joana, foi ferida, traída e vendida para os ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. Num processo religioso, grotesco, completamente ilegal, foi condenada à fogueira como feiticeira, blasfema e herética. Tinha 19 anos e morreu murmurando os nomes de Jesus e Maria em 30 de maio de 1431. 20 anos depois, o processo foi revisto pelo Papa Calixto III, que constatou a injustiça e a reabilitou. Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, sendo proclamada padroeira da França. Olha que reviravolta, foi proclamada padroeira da França. Reflexão. Joana entrou para a história como mito. Aquela jovem camponesa de 20 anos incompletos, tendo como arma principal sua fé, tornou-se respeitada como uma grande líder. Joana d'Arc é considerada a maior heroína nacional da França. Seu nome, imagem e história estão presentes em todo o país.
Mesmo tendo sido uma guerreira, ela jamais deixou de praticar sua fé em Jesus Cristo. Oração, rezemos. Ó Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia. E Maranatá é uma expressão que vem do aramaico, dialeto de Jesus. Significa, vinde, Senhor Jesus. Essa expressão é do apóstolo São Paulo. Esperamos a segunda vinda de Cristo. Não sabemos quando. Só o Pai sabe. O Pai Celestial. Um dia Ele vai voltar e vai julgar todos nós. Julgar a mim, a você e a toda a humanidade. Quem for absolvido vai para a vida eterna. Vai viver como anjo, onde não haverá mais tempo, espaço, fome, infelicidade. Tudo será alegria. Felicidade plena na eternidade, no paraíso. Para isso, devemos nos arrepender de nossos pecados, porque somos fracos, somos pecadores, somos indignos. Devemos arrepender-nos diariamente dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos.